Hoje estamos aqui para um grande ato virtual em defesa da CPI da pandemia. O DF tem vivido um capítulo triste da sua história. Durante a pandemia do coronavírus, a população vulnerável e o governo do Distrito Federal tomando atitudes bárbaras que podem ter custado vidas. Após o MPDFT ter denunciado que uma organização criminosa comandava a Secretaria de Saúde e da prisão do secretário da pasta, o governo tem feito manobras para impedir a instalação da CPI da pandemia, proposta para fortalecer as ações do Ministério Público do Distrito Federal e investigar as suspeitas de desvios e irregularidades nas compras de testes rápidos, na construção do hospital de campanha e de leitos de UTI. Estamos vendo negociações de cargos com deputados para que eles retirem a assinatura do pedido de instalação e a apresentação de propostas paralelas de CPIs para criar uma cortina de fumaça. Enquanto isso, a população fica refém, sofrendo com os efeitos do coronavírus e do descaso do governo. Hoje, durante o nosso ato, várias lideranças vão se posicionar e cobrar, junto com vocês que estão aí nos assistindo, uma resposta imediata. A nossa hashtag é CPI da pandemia já. Contamos com vocês. Destaco ainda que esse ato é uma união de diferentes partidos e lideranças da sociedade civil de diversos espectros ideológicos, mas todos comprometidos com a transparência e a boa aplicação do recurso público. Para começar nosso ato, gostaria de convidar a presidente do Conselho de Saúde, Giovânia Rodrigues. Boa noite a todos. É importantíssimo que a sociedade diga hoje para a Câmara Legislativa, para o Poder Legislativo, que queremos sim a instauração imediata dessa CPI. A sociedade quer respostas, a sociedade quer ter o acesso transparente à forma como o gestor público da saúde executa os recursos que são provenientes do nosso trabalho, do nosso esforço, das arrecadações. E, para isso, é fundamental ao Poder Legislativo que faça desse momento seu papel, exerça a sua função social. Precisamos de respostas, precisamos que os recursos da saúde sejam usados com transparência, honestidade e dignidade. Portanto, amanhã, presidente Rafael Prudente, a sociedade pede, os conselhos de saúde pedem, instauração da CPI da pandemia já. Muito obrigada, Giovânia. Gostaria de chamar agora para falar o deputado distrital Leandro Graz. Boa noite a todas e a todos, bem-vindos, bem-vindas, aqueles que nos assistem. Quero aqui saudar cada um e cada uma dos parlamentares do Distrito Federal, os nossos deputados distritais, deputadas federais, senadores e senadoras, as lideranças da sociedade civil organizada, especialmente aqui na figura da Giovânia, do Conselho de Saúde, que já fez a sua manifestação, mas também de diversos coletivos, pessoas que têm trabalhado para que a saúde da população aconteça na prática, chegando na ponta quem mais precisa. E quero aqui registrar a importância desse ato de hoje, que, como já foi dito, envolve lideranças de várias tendências ideológicas e partidárias, mas que estão juntas aqui nessa manifestação em defesa da transparência, que é um princípio, é um valor da administração pública, é um princípio da República Brasileira e que não pode ser violado. A transparência tem que ser um valor praticado. E, diante de tantas denúncias que nós estamos assistindo em meio a essa pandemia, desde março, suspeitas de superfaturamento na compra de testes rápidos, suspeitas de superfaturamento na construção do hospital de campanha, desvios de insumos como respiradores, algo tão essencial para os doentes aqui do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, junto aí entre 12 deputados e deputadas distritais, estão firmes e fortes neste requerimento que pede a abertura de uma comissão de inquérito que visa aprofundar essas investigações. Então, tendo também o apoio da bancada federal, na figura das nossas deputadas, deputados, senadores, senadora Leila, senador Isalci, senador Regufe, que não poderá participar desse ato, mas mandou também aqui o seu apreço por essa iniciativa, deputada Paula, deputada Bia Kicis, deputada Érica Cucai, que assinaram a nota de apoio à CPI da pandemia, e outras tantas entidades da sociedade civil, como a OAB, o Conselho de Saúde, centros acadêmicos, sindicatos de enfermeiros, todos e todas que se envolveram no apoio a esta comissão de inquérito. Como já foi dito também,
tem tentado ser abafada. Uma comissão que tem sido aí uma forma, um objeto para que o governo negocie cargos, para que o governo tente, de alguma forma, impedir que o Legislativo exerça o seu papel. E a Câmara Legislativa não pode prevaricar, ela é um órgão fiscalizador. Nós somos pagos pela população para acompanhar o gasto público e para cobrar do governo do Distrito Federal a lei, a norma, a regra. E a regra diz que, no momento como esse, principalmente, tudo seja feito com maior transparência, com maior eficiência e responsabilidade. Não é isso que a gente tem visto. A denúncia do Ministério Público é robusta, é forte, encaminhada na sexta-feira, e tudo leva a crer que há muito mais coisas a serem investigadas e aprofundadas. Então, quero agradecer aqui a todos os deputados, especialmente os signatários do requerimento da CPI, que já se fazem presentes aqui, deputado Fábio, deputada Alete, Chico, Reginaldo, Júlia, Jorge e tantos outros que assinaram. Então, que nosso ato seja aqui a tradução do interesse da sociedade em defesa de si mesmo, em defesa de si mesmo e em defesa do seu próprio interesse. Então, que tenhamos aqui uma noite democrática, plural, mas convergente em defesa da população do Distrito Federal. Muito obrigada, deputado Leandro. Para dar continuidade ao nosso ato, eu gostaria de convidar a deputada Paula Belmonte. Seu áudio, deputado. Deputada, o seu áudio está desligado. Olá, Denise, boa noite. Eu fui cumprimentando a todos nominalmente, mas eu vou aproveitar, já que não ouviram, dizer o seguinte: uma boa noite, que Deus nos abençoe e ilumine a todos e todas que estejam nos escutando. Porque não é possível, em 2020, nós estarmos ainda pedindo a sensibilidade de quem é para trazer a representação e a esperança do povo. Eu hoje estava dizendo que não é brincadeira o que estão fazendo com a nossa população. Nós estamos falando de várias pessoas que morreram aqui no Distrito Federal, nós estamos falando de várias famílias que perderam seus entes queridos e muitas as outras que estão sofrendo porque não tem atendimento adequado. E quem não deve, não teme. Me surpreende muito deputados que estão assinando e protocolando CPI atrás de CPI. E aí eu peço para esses deputados, já que gostam de investigar, assine também a CPI que faz com que a gente traga transparência para o nosso povo. O que nós estamos fazendo é mais do que uma responsabilidade constitucional de estar fazendo a fiscalização do dinheiro do contribuinte. Não é nada pedindo favor para ninguém. O governo tem que se explicar. Não estamos dizendo aqui que ele é culpado de alguma coisa. Nós estamos dizendo que é importante ele mostrar a transparência, mas o que nos deixa aqui mais encabulado é que a preocupação é tamanha, que estão dando cargos, como foi dito, protocolando CPI atrás de CPI para tirar o foco da população. Só que a população, com certeza, responderá com um bom som e boa unida. Vamos, sim, fazer essa CPI. E nós, aqui na Câmara Federal, eu como relatora da comissão que nós estamos, junto com o senador Isalci, junto com o senador Regufe, junto com a senadora Leila, deputados federais, deputada Érica, deputada Bia, nós estamos unidos, dando todo o apoio para que a Câmara Legislativa traga a transparência dos recursos para a nossa população. Contem comigo e parabéns pela iniciativa e tenha certeza que tem total apoio da nossa bancada. Um dinheiro que é do povo e precisa, sim, responder aonde está e como está sendo colocado. Contem comigo. Muito grata. Muito obrigada, deputada Paula Belmonte. Eu gostaria de lembrar a vocês que o nosso ato reúne diferentes partidos e entidades da sociedade civil e que a nossa hashtag é CPI da pandemia já. Para dar continuidade, eu gostaria de convidar o presidente da Associação dos Advogados Unidos contra a Corrupção, Luiz Landers. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui representando hoje a UCC nesse manifesto e deixar a sociedade em alerta a importância desse manifesto e principalmente a importância, a necessidade da instauração dessa CPI.
lembrando para a sociedade que a CPI é um ato totalmente democrático, no qual os envolvidos terão oportunidade de apresentar o contraditório, a ampla defesa é um dos princípios básicos da CPI, então não existe nenhum motivo, nenhum empecilho para que essa CPI seja instaurada. Apenas questões políticas que, pelo que nós estamos recebendo de notícias pelas redes sociais, pelas mídias sociais, é que está acontecendo um embarreiramento do governo do Distrito Federal para que essa CPI não ocorra. Então, a sociedade civil clama por transparência, a sociedade civil clama para que os dignos deputados distritais acolham esse apelo da sociedade e que votem, sim, para a instalação dessa CPI e tragam luz ao dinheiro público que está sendo gasto nesse momento de dor e sofrimento de toda a nação e sociedade do Distrito Federal. Essas são as palavras da UCC, essas são as palavras dos Advogados Unidos contra a Corrupção. Muito obrigada, presidente Landers. E, dando continuidade, eu gostaria de convidar agora a deputada distrital Arlete Sampaio. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Denisa. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando através dos Facebook, dos diversos meios de comunicação. Dizer a vocês o seguinte: nós alcançamos hoje 177.921 casos confirmados no Distrito Federal, 2.930 mortes, das quais 2.688 eram de pessoas residentes no Distrito Federal. Nós estamos em uma pandemia e, de repente, a gente o tempo inteiro ouve falar de desvio de dinheiro público. Aí, de repente, tem a prisão da cúpula da Secretaria de Saúde e tem, conforme a exposição do Ministério Público, dados concretos que provam, que demonstram que há ilícitos. Um dos papéis do parlamento é o papel de fiscalizar. Além de fazer leis, de promover debates, ele tem o papel de fiscalizar. Então, nós temos a responsabilidade de zelar pelo bom uso do dinheiro público. Nós temos, portanto, o compromisso de fiscalizar e de apurar quem realmente está usando de maneira ilícita os recursos públicos. Quando a gente lembra que nós estamos diante de uma pandemia que está matando um bocado de gente, a gente é de pensar que desviar dinheiro da saúde numa pandemia é um crime de uma perversidade atroz, inaceitável. Portanto, é obrigação da gente lutar para que essa CPI seja instalada. Lamentavelmente, a gente tem visto as dificuldades que têm acontecido na Câmara Legislativa. O protelamento dessa instalação, já por mais de 3 semanas, nós não temos sequer quórum para votar nada, porque os deputados não comparecem, porque há uma desmobilização dos deputados da base do governo, né, para que eles não compareçam e não votem, para não serem obrigados a dizer a sua posição quanto à CPI. Nós vimos agora, no fim de semana, esse lamentável fato de uma pressão enorme sobre os deputados para fazer com que eles retornem à base do governo através de troca de cargos e, consequentemente, nós tivemos a retirada de uma assinatura na CPI. A despeito disso, nós sabemos que ela é necessária. Então, amanhã será um dia crucial para que a gente possa, de fato, cobrar da presidência da Casa a instalação da CPI. E se ela não for instalada, não fica bem para a Câmara. A população saber que nós estamos nos retirando dessa disputa, dessa luta para investigar. Não estamos fazendo pré-julgamento. Ninguém é culpado por antecipação, nem também ninguém é inocente por antecipação. Nós queremos buscar as provas concretas para ver a extensão do problema e para ver quem realmente são as pessoas envolvidas neste crime. Eu acho que toda apuração é fundamental, independente da cor partidária, independente de quem quer que seja. Tem ilícito, tem que ser apurado e tem que ser punido. Portanto, eu defendo que a instalação da CPI amanhã, a despeito de saber que não vai ser fácil, porque sem uma assinatura
é um argumento para que a CPI não seja instalada. Vamos lutar por isso. E acho importantíssimo esse ato. Quero saudar a todos que estão aqui conosco nessa noite para justamente exigir a instalação da CPI. Boa noite a todos. Muito obrigada, deputada Arlete. Mais uma vez, eu reforço a você que está nos assistindo que a nossa hashtag é CPI da pandemia já. Cobre o seu parlamentar para a instalação da CPI. Continuando o nosso ato, eu gostaria de convidar a deputada federal Bia Kicis. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os deputados federais, distritais, a Denise, todas as pessoas e representantes de entidades aqui presentes. Como já foi dito, né, isso aqui realmente é um ato pluripartidário, suprapartidário. Eu acho que o que está em jogo aqui não é ideologia, o que está em jogo aqui é a gente cuidar da população do Distrito Federal e nós apoiarmos uma CPI que visa, paralelamente ao trabalho que tem sido feito de forma muito eficiente pelo Ministério Público do Distrito Federal, pelas Cortes de Contas, apoiar com essa CPI, porque nesse momento nós, como disse a deputada Arlete, que somos fiscais, como parlamentares, nós temos essa função também de fiscalizar, e principalmente nós, nesse caso, parlamentares federais, que enviamos, né, que participamos com emendas, com as nossas votações, de uma soma muito grande de recursos para o combate da pandemia no Distrito Federal, nós jamais poderíamos nos ausentar nesse momento. Eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos, então eu tenho, além de cidadã, além de ter crescido nessa cidade, eu tenho um afeto, um vínculo, uma ligação toda especial com o Distrito Federal, porque passei a minha vida profissional cuidando do Distrito Federal. Então, hoje de manhã, nós tivemos a nossa reunião do nosso grupo do Covid-DF, né? E foram trazidas informações por membros do Tribunal de Contas da União de que mais de 1 bilhão de reais foram repassados pela União para o Distrito Federal para fazer frente a essa pandemia, para ajudar o povo do Distrito Federal, para socorrer os moradores, os residentes aqui do Distrito Federal. Então, a gente vê com muita tristeza esse descalabro que vai se formando aí, e é claro que, como já foi dito aqui, a CPI era para ajudar a investigar. Ninguém está prejulgando, mas nós estamos com a equipe da Secretaria de Saúde presa. E nós estamos vendo pelo Brasil inteiro, quer dizer, isso não é algo somente, né, como dizer, não é um privilégio, né, do Distrito Federal. Isso está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Nordeste, em vários estados, e nós, como brasileiros, assistimos com muita tristeza. O que nós podemos fazer nesse momento? Fiscalizar, acompanhar todas essas investigações, e nós, como parlamentares federais, que não vamos fazer parte dessa CPI, nós estamos aqui para apoiar aqueles parlamentares, aqueles deputados que querem, sim, levar adiante essa investigação. Então, vocês contem conosco, estamos aqui para apoiá-los em nome, né, do nosso zelo pelo Distrito Federal. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Bia Kicis. E agora, para continuar o nosso ato, eu gostaria de convidar o coordenador-geral do CA de Medicina da UNB, Diego Moraes. Boa noite a todos e todas aqui que estamos acompanhando. Meu nome é Diego Giovanni, eu sou coordenador-geral do Centro Acadêmico de Medicina, professor Gilberto de Freitas, da Universidade de Brasília. E eu, inicialmente, gostaria de agradecer a todos pelo convite que foi fornecido ao nosso centro acadêmico. E nós estamos reagindo com tamanha tristeza e desapontamento com o que está sendo noticiado nos veículos de comunicação a respeito da Operação Falso Negativo,
das irregularidades na compra de recursos para o enfrentamento da pandemia, da falta de transparência com relação a esses gastos e, é claro, das consequências diretas disso, que são, sim, falhas no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nós estamos observando, atônitos aos últimos boletins epidemiológicos que nós temos recebido, com relação à evolução da situação aqui no Distrito Federal, no aumento do número de mortes de pessoas que não escolheram viver numa pandemia e que estão aqui sofrendo nas mãos do que é realmente um erro muito grande a respeito da forma como o Sistema Único de Saúde está sendo gerenciado. É, portanto, assumindo a minha responsabilidade social como líder estudantil... Aí eu tenho de participar desse negócio. Eu conheço só por mim. Vocês estão conseguindo me escutar? Houve algum erro? Sim, estamos sim, Diego. Certo. Então, assumindo a minha responsabilidade social como líder estudantil dos alunos de medicina da Universidade de Brasília, que eu gostaria de gentilmente fazer uma cobrança a respeito do Executivo sobre a forma como estão sendo gerados os recursos de saúde, a forma como estão sendo tratadas a situação de saúde do Distrito Federal, que tem acarretado diretamente a enorme ocupação de leitos de UTI e ao enorme impacto nos serviços de saúde que estão sendo ofertados pela população. Portanto, nós não podemos aceitar, enquanto futuros profissionais de saúde, a má gestão dos recursos de saúde e estamos oferecendo o nosso apoio a essa comissão parlamentar de inquérito para apurar devidamente os gastos do Executivo e para que os usuários do Sistema Único de Saúde, que nós defendemos com garras e dentes, possam ter uma atenção equânime, universal e de excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, Diego Giovanni. Se você está chegando por aqui agora, esse é o nosso ato de apoio à CPI da pandemia já. Já tivemos falas do Conselho de Saúde, dos Advogados Unidos contra a Corrupção, de deputados distritais, deputados federais, e a nossa hashtag é CPI da pandemia já. Dando continuidade, gostaria de convidar o deputado distrital, Fábio Félix. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham. Acho que esse ato é importante, reúne lideranças aqui que estão se posicionando mais uma vez sobre a situação gravíssima que a gente está enfrentando no Distrito Federal. A gente está numa saga na Câmara Legislativa nas últimas 3 semanas pela implementação do regimento da casa, o que devia ser algo muito óbvio. Hoje eu estou ocupando uma função na Câmara Legislativa que é a liderança da minoria. Todo mundo sabe aqui, sendo deputado distrital, deputado federal, que as minorias no parlamento têm uma série de prerrogativas que são prerrogativas importantes. Uma delas é a prerrogativa de investigação através das CPIs. Uma CPI, para ser instaurada, precisaria de 8 assinaturas para iniciar uma investigação e começar a trabalhar. Infelizmente, na Câmara Legislativa, a postura da mesa diretora e de todos os deputados dirigentes dessa Câmara Legislativa tem sido absolutamente diferente e tem impedido esse instrumento, que é um instrumento de minoria. E não só tem impedido esse instrumento, que é um instrumento importante, como tem também atrapalhado e tentado articular das piores formas possíveis o funcionamento investigativo e fiscalizador, que é papel do Poder Legislativo. Então, essa é uma preocupação e por isso nós estamos aqui hoje. A gente tem acompanhado a situação da Câmara Legislativa no que tange a pandemia desde o início, com uma série de iniciativas e diligências. O que a gente está vivendo hoje no Distrito Federal é algo muito grave e duro contra a população. Como a deputada Arlete Sampaio já falou aqui, nós temos toda a cúpula da saúde do DF presa, que foi exonerada só agora, depois de 3 semanas. Presa, acabou de ser exonerada, porque o governo ainda apostava ou aposta nessas pessoas que estão presas, mesmo ocupando a gestão da saúde no meio de uma pandemia, e isso precisa ser investigado urgentemente. Eu acho que é lamentável que o Poder Legislativo esteja cumprindo esse papel de manobras e atalhos para não implementação e instauração dessa CPI de forma imediata. É ainda mais lamentável que parlamentares se prestem ao papel de apresentar uma nova proposta de CPI.
É muito fácil a gente compreender que uma CPI que quer agora investigar de 2011 até agora 2020 é uma CPI sem foco, é uma CPI que fragiliza qualquer investigação e que só tem um único objetivo: diluir os esforços pela investigação nesse momento grave que nós estamos vivendo. O único objetivo é tergiversar, é criar uma cortina de fumaça para que a investigação não aconteça e para que a CPI correta, que é a CPI da pandemia, não seja instaurada. Então, nós somamos esforços hoje. Eu estou aqui como deputado distrital, como presidente do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e nós aqui no Distrito Federal achamos que é fundamental a instauração da CPI e a Câmara Legislativa precisa retomar a sua dignidade, a sua estatura, cumprindo a lei orgânica do DF, o regimento interno da Câmara e a implementação imediata dessa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigada, deputado Fábio. Obrigada por representar também o seu partido aqui nesse ato de hoje. Se você está participando do nosso ato aí, assistindo pelo Facebook, lembre de compartilhar nossa hashtag CPI da Pandemia Já. Para continuar, gostaria de convidar o deputado distrital Chico Vigilante. Boa noite a todas e a todos, especialmente as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. Um dos papéis do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. Isso é um papel preponderante. Só que o Poder Legislativo do Distrito Federal, se é que pode ser chamado de poder nesse momento, está abrindo mão dessa obrigação de fiscalizar atos do Executivo. Como disse aqui a companheira Arlete, a gente não está condenando previamente ninguém. Mas é obrigação, é dever do Poder Legislativo fazer a investigação. Entretanto, está um jogo tão rasteiro, uma coisa tão baixa. Eu que conheço essa Câmara Legislativa há bastante tempo. Gente, vocês estão assistindo a gente aí, é inacreditável. Chegaram ao ponto de negociar até regional de educação. Por exemplo, trocaram de noite, o coordenador da Regional de Educação de São Sebastião foi indicado uma coordenadora por um deputado que retirou a assinatura da CPI. E tem outros também. Tem, inclusive, uma interferência indevida que governo nenhum fez no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Todos os governos que passaram por aqui, mesmo alguns sendo de direita, deixava o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, eles tinham uma intervenção muito pesada na Polícia Civil, mas deixava o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar fora desse jogo. Agora estão intervindo em tudo. Agora tem um detalhe. Enquanto mais eles trabalham para que não tenha a CPI, mais desperta a curiosidade do Ministério Público, dos investigadores, né? Que eles ficam dizendo que não tem nada, se não tem nada, por que estão escondendo tanto? Tanto eu e a Arlete, o Fábio, pertencemos ao mesmo bloco, o Reginaldo, que eu vi aqui há pouco, Reginaldo Veras, que é o nosso parceiro, né? Reginaldo, o Leandro Graça também. Nós vamos continuar lutando, mesmo sabendo que hoje é quase impossível. Portanto, é fundamental que a sociedade se mexa, se mova. E tem um detalhe, um trabalho importante para ser feito por vocês, acho que, em vez de generalizar a Câmara, tem que ir em cima dos deputados que não querem. Dos deputados que foram eleitos para fazer a fiscalização e estão abrindo mão desse papel. Quem é o deputado que está se vendendo por cargo? Isso tem que ser dito para a sociedade. A sociedade tem que tomar conhecimento desse jogo que eu não gosto e creio que ninguém vai gostar. Parabéns a vocês pela iniciativa. Nós vamos continuar lutando. Muito obrigada, deputado. Para continuar o nosso ato, eu gostaria de convidar aqui a presidente do CA de Enfermagem da ESCS, Marina Andrade. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Marina Andrade, sou enfermeira em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde
também sou atual presidenta do Centro Acadêmico de Enfermagem da ES, faço parte da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem e também sou militante do Afronte da EF. E com isso eu tenho acompanhado a condução da pandemia aqui no Distrito Federal desde o início, com muitas irresponsabilidades por parte do governo do Distrito Federal, onde já em julho desse ano o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios iniciou investigações de superfaturamento na compra de testes rápidos, esses que são de baixa confiabilidade, pois eles foram fornecidos por empresas de comércio atacadista, e além disso também teve fraude, né? Denúncias de corrupção, de fraude nos hospitais de campanha e também no hospital da Polícia Militar. Além disso, também investigações nos contratos emergenciais e também pela falta de transparência na divulgação desses dados. O sistema de saúde do Distrito Federal ele necessita de recursos urgentemente, e mesmo assim o governador Ibanez Rocha se negou a fornecer todo o recurso disponível no combate do Covid-19, o que culminou na falta de equipamentos de proteção individuais para os nossos profissionais da saúde e também a sobrecarga do serviço pela falta desses profissionais, né? No dia 25 de agosto, a gente teve a prisão do Francisco Araújo e mais 6 membros da cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e devido às investigações, né, de corrupção e na condução da pandemia, e mesmo tendo afastado os envolvidos, o Ibanez alega que é desnecessária a sequência da operação, mas deixando claro que a relação de lucros e a vida, elas são incompatíveis, né? E também deixa claras as prioridades do governo do Ibanez, e essa inserção de empresas privadas na administração pública é só mais uma porta de entrada para a corrupção, o que dentro da política pública de saúde mata, né? Então, o Centro Acadêmico de Enfermagem, ele apoia, sim, a pandemia, em respeito à vida de todos os brasilienses e também em respeito à vida de todas as pessoas que tiveram as suas vidas levadas, né, devido ao Covid, por falta do comprometimento do atual governo com a população do Distrito Federal. É isso, eu concluo a minha fala e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada, Marina. Você que está chegando agora no nosso ato, gostaríamos de lembrar que ele é composto por diferentes partidos e entidades da sociedade civil. Cobre o seu deputado. Cobre o governo para que pare de manobrar e impedir a instalação da CPI. A nossa hashtag é CPI da pandemia já. E para continuar, gostaria de chamar a deputada distrital Júlia Lucy. Eu posso passar para o próximo, por favor, só para finalizar um processo, por favor? Claro, deputada. Para continuar, gostaria de chamar o deputado Veras. Distrital Reginaldo Veras. Oi. Muito obrigada, deputado. Passo a palavra para o senhor, que também está representando o seu partido nesse ato. Exatamente. O PDT, obrigado a todos por estar aqui. Parabéns, deputado Leandro, meu amigo, meu parceiro, e a todos que estão participando aqui. O PDT, não oficialmente, apesar de ser da base do governo, o PDT, e não eu, né, o presidente Michel me ligou esses dias dizendo que é favorável à instalação da CPI aqui no Distrito Federal, a CPI da pandemia. Quando o deputado Leandro me convidou para participar desse ato, eu falei, Leandro, mesmo com toda a questão sanitária, vamos sair do virtual e vamos para o presencial. O deputado Leandro disse que esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente fazer um grande ato na frente do Buriti. E essa semana ainda, todo mundo com a devida distância, todo mundo com sua máscara, todo mundo com seus cuidados sanitários,
mas a gente tem que ir para a rua, porque a população está conosco. A população quer a CPI. Eu tive que parar aqui, eu estava com a deputada Júlia agora, dando uma entrevista na TVN Brasil, e no deslocamento aqui eu parei, aqui num bar, estou aqui dentro de um bar, para poder fazer essa participação com vocês. No que eu passei aqui, o pessoal, e aí, deputado, vai sair a CPI ou não vai? Eu falei, não depende só de mim. Então, deputado só atua na base da pressão. E só a pressão virtual não vai surtir o devido efeito, ainda que tenha sua importância. Temos que ir para a rua, fazer um grande ato na frente do Palácio do Buriti, ainda essa semana, com todos esses e com todas essas entidades que estão aqui presentes. Porque está evidente, em virtude dos últimos acontecimentos, as esdrúxulas manobras regimentais ou as esdrúxulas interpretações regimentais para impedir que a CPI, cujo deputado Leandro foi o primeiro signatário, saia do papel e entre realmente em ação. E com essa última aí de domingo, criando o plano B, a CPI plano B, que eu estou chamando, é mais uma forma de protelar ainda mais a instalação e retardar uma investigação político-jurídica por parte da Câmara Legislativa. Então, estamos aqui, todo apoio, e que a gente faça esse ato o quanto antes para que essa CPI seja instalada também o quanto antes. Abraço a todos. Muito obrigada, deputado Veras. E, continuando, eu gostaria de convidar aqui mais um representante da sociedade civil, o vice-presidente do Sindi Enfermeiros, Jorge Henrique. Olá, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer, em nome do Sindicato dos Enfermeiros, a iniciativa do deputado Leandro Grazi e aos demais presentes, demais deputados e membros da sociedade civil, dizer que, neste momento, nós temos centenas de profissionais da saúde que morreram e dezenas de, quase mais de 2.000 pessoas da população civis que faleceram com a Covid-19. Então, não é possível que os esforços dos profissionais da população que fez isolamento social no início tenha sido em vão. E é preciso nós discutirmos nesse momento que, acima de qualquer elemento, o que está em disputa nesse momento é a visão de saúde pública que nós queremos disputar para a população e para os profissionais do Distrito Federal. E por isso é bom alertarmos que no ano passado, em 2019, os mesmos deputados que hoje fazem manobra para que a CPI da pandemia não seja aprovada, votaram no ano passado pela ampliação da terceirização da saúde com o IGSDF. É muito importante que nós digamos isso, porque quando Ibanez Rocha nomeia Francisco Araújo, que naquele momento, em março, era presidente do IGSDF, nós alertamos que o manejo da pandemia ele ia se dar com base em interesses terceiros, que não o da população. Pois, nesse momento, o que estava em jogo era uma visão de saúde pública que estava em disputa, que teria que ser baseada em rastreamento, em saúde, em prevenção, em promoção, em testagem em massa, o que não foi feito, porque foi baseado na compra de leitos de ventiladores, na abertura de leitos cirúrgicos, que é muito importante fazer isso. Mas não só isso. E hoje a gente tem uma cúpula, a ex-cúpula da Secretaria de Saúde presa. Obviamente tem a presunção de inocência, e é importante que, por isso que nós defendamos a CPI da pandemia, para que possamos investigar. Mas, acima de qualquer elemento, eu acho que o mais importante é que nós defendamos o modelo de saúde pública que nós queremos, para não termos futuramente outras manobras e outras formas de fazer contrato com empresas que só querem se beneficiar com o dinheiro público e da população. Então, por isso, o Sindicato dos Enfermeiros deixa esse recado de que é muito importante que a população, a sociedade civil, os sindicatos, o movimento estudantil faça pressão nos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que possamos instaurar imediatamente a pandemia, a CPI da pandemia no Distrito Federal e que possamos fazer uma disputa de uma saúde pública que possa levar a melhor assistência dos profissionais que sofreram bastante nessa pandemia. Como disse bem os que me antecederam, e que provocou muitas mortes também devido ao manejo.
que a gente possa levar a melhor assistência para a população do Distrito Federal, nesse momento, investigando através da CPI da pandemia, e que ela possa ser instaurada e a gente possa acompanhar de perto, a sociedade civil possa acompanhar de perto o que está acontecendo na saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Sindicato Enfermeiros. E se você que está assistindo o nosso ato também quer que a CPI da pandemia seja instalada, cobre o seu parlamentar. Cobre para que ele apareça amanhã na sessão, para que ele pare de esvaziar a sessão, para que ele pare de cair nas manobras do governo. Nossa hashtag é CPI da pandemia já. E continuando nosso ato, eu gostaria de convidar a senadora Leila. Boa noite a todos os parlamentares, os representantes das entidades, dos setores também da saúde, sociedade civil. É um prazer estar essa noite aqui com todos vocês para defender uma causa que é de todos, não tem questão, né, ideológica, nada disso. Nós estamos aqui simplesmente para defender a saúde dos brasilienses, defender a situação que realmente é preocupante, é crítica. Não estamos querendo condenar ninguém, enfim, todo mundo tem direito à defesa, mas diante de um cenário em que a gente vê o primeiro escalão de todo da saúde do Distrito Federal preso, a gente tem que estar aqui clamando à sociedade para que ela fique alerta dessa situação e que nos ajude, porque, enfim, eu primeiramente também gostaria de cumprimentar os distritais, porque os distritais, muitos que estão aqui, eu acompanho o trabalho deles, sei do quanto que eles estão engajados em instituir essa CPI. Nós tivemos na Câmara Legislativa apenas o intuito de dar esse apoio. Então, como parlamentar da esfera federal, eu venho aqui para dizer que eu estou com vocês, que eu apoio totalmente essa CPI. Eu acho que é um momento em que todos nós temos que nos unir em torno da instalação dessa CPI e cobrar mesmo. Eu peço que toda a sociedade, todos nós que estamos aqui, que a gente cobre desses parlamentares, do presidente da Câmara Legislativa e dos demais parlamentares que são contra a instalação dessa CPI, que eles venham a público, eles justifiquem o porquê, né, de não quererem, né, essa instalação, porque é gritante. Como parlamentar, né, atuante no Senado, nós trouxemos, junto Câmara e Senado, quase 1 bi em recursos da esfera federal para os cofres do GDF, e a gente precisa saber, eu acho que o governo tem que dar essa transparência, o governo precisa, sim, dar satisfação à sociedade, a todos nós parlamentares que estamos aqui representando a sociedade, para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu acho que os que me antecederam falaram muito bem, nós estamos aqui julgando, estamos fazendo o nosso papel como parlamentares e representantes da sociedade do Distrito Federal. Nós queremos transparência, nós queremos o detalhamento da aplicação desses recursos na saúde e queremos, sim, que os culpados, se eles existirem, que eles paguem. Acho que está na hora, realmente, de todos nós nos unirmos em torno dessa situação que é histórica com relação à saúde. Entra governo e sai governo, não vou me eximir disso. Sempre existem esses questionamentos com relação à aplicação dos recursos na área de saúde. Então, acho que está na hora de nós entendermos que, infelizmente, pelo cenário de pandemia, a gente esteja passando por isso, mas eu acho que é importante, porque assim nós vamos abrir essa caixa preta que tanto nos angustia com relação à saúde do Distrito Federal. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês nesse ato para salvar a saúde do Distrito Federal e dar uma resposta para a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Leila. E para continuar o nosso ato pela instalação da CPI da pandemia, eu gostaria de convidar a deputada Érica Cocai. Então, eu queria muito saudar essa iniciativa de estarmos fazendo um grande movimento, penso eu, em defesa da CPI. Uma CPI, ela tem, para além de um processo de investigação e apurar a existência de responsáveis pelo que nós estamos vivenciando, responsáveis por crimes ou desvio, ela também tem uma função de ser propositiva. Ela propõe soluções
para os problemas que forem constatados a partir da sua existência. Então, portanto, eu diria que nós estamos vivenciando um momento de muita gravidade. Primeiro, nós estamos vivenciando uma crise sanitária, onde os instrumentos de controle eles foram flexibilizados em função da emergência de compras. Então, nesse sentido, houve uma flexibilização de processos licitatórios, enfim. E, nesse sentido, se há esta flexibilização para agilizar a aquisição de insumos e de instrumentos para o combate à pandemia, é importante que se efetivem outros controles, ou que tenhamos controles para evitar que nós tenhamos a crueldade, eu diria que é muita crueldade, é você, num momento de pandemia, com tantas mortes no país, onde entra dentro das suas casas o desespero da população, a angústia da população, que tem que ver ir embora os seus entes queridos, e neste momento você tenha desvios de recursos exatamente da área de saúde. Eu penso que a corrupção, ela mata literalmente, ela mata simbolicamente, porque ela tira recursos das políticas públicas, que são os instrumentos absolutamente imprescindíveis para que nós possamos ter um país que definitivamente feche os ciclos dos seus períodos traumáticos, da escravidão, do colonialismo, enfim. Então, portanto, a corrupção ela mata ou simbólica ou literalmente. E nós estamos, neste momento, vendo mortes que são provocadas ou podem ter sido provocadas por uma corrupção que mata simbolicamente, que mata os princípios da gestão pública, mata o sentido republicano de um próprio Estado, e também nós estamos vivenciando essa morte física. Então, portanto, eu diria que não há que se ter qualquer tipo de vacilo na necessidade de um processo de investigação. Nós já tivemos outras CPIs da saúde, lembro quando fui deputada distrital, que tivemos a CPI que teve como relatora a deputada Arlete Sampaio, que desvendou uma série de nós, eu diria, e de névoa que havia na utilização dos recursos públicos. Já houve outras CPIs da saúde, e sempre é necessário que o Poder Legislativo cumpra a sua função. O que nós estamos vendo, primeiro, é um governador do Distrito Federal que denuncia e se coloca sob suspeição na medida em que articula o seu poder de gestor desta cidade para poder impedir a realização de uma CPI. Porque uma CPI, aqui já foi dito, não se começa uma CPI com os pontos de chegada já determinados, senão é uma CPI que não serve exatamente para o processo de transparência e de investigação. CPI é um instrumento de investigação. Ela tem um poder de convocar, ela tem um poder de requisitar, ela tem um poder de solicitar as quebras de sigilo, seja bancário, seja telefônico, seja sigilo fiscal. Ela é um instrumento insubstituível, porque ela não substitui o seu poder e a sua investigação por investigações de outros órgãos do Estado. Ela é um instrumento próprio do Poder Legislativo de investigação, que, ao sofrer todo esse nível de manobra, que nós estamos vivenciando de forma muito clara, são manobras do governador do Distrito Federal para impedir que haja uma CPI. E parlamentares que trocam o compromisso com a população de investigar os recursos públicos para que eles sejam utilizados única e exclusivamente a serviço da população por cargos ou por espaços dentro da estrutura de governo. Nós estamos vencendo várias manobras e cada dia uma manobra diferente para poder impedir a instalação da própria CPI. E nós achamos que esta articulação que o governador do Distrito Federal faz é uma confissão de culpa, ou pelo menos reafirma a necessidade de investigação. Porque se o governante tem plena consciência dos seus atos e que seus atos estão dentro da lógica ética e estão dentro do respeito aos recursos públicos, não deveria ter qualquer tipo de temor em qualquer tipo de investigação, e muito menos utilizar as estruturas do Estado para poder impedir a aprovação de uma própria CPI. Então, nós estamos vendo, não apenas no que estamos constatando no Distrito Federal, com tantas denúncias que precisam ser investigadas, mas nós estamos vendo também
uma certa confissão de culpa do governador do Distrito Federal, porque utiliza-se da máquina pública para poder impedir que se fiscalize a má utilização dos recursos públicos em uma área tão crucial, porque é a morte literal, para além das mortes simbólicas e da morte de um Estado que seja um Estado transparente e um Estado que cumpra a sua função republicana. Por isso, todo o apoio a todos os parlamentares, ao deputado Chico, deputado Fábio, deputado Arlete, deputado Leandro Graz, deputado Reginaldo, ou seja, os deputados que colocam a necessidade de exercer a sua função enquanto parlamentar, que é para além de legislar, também de fiscalizar e que honram os seus mandatos e cada voto recebido ao estar estabelecendo e lutando com algo que deveria ser natural e deveria ter o apoio absoluto e imediato do próprio governo se o governo não tivesse qualquer temor. Quem teme um processo de investigação é porque teme colocar luzes sobre atos que quer que continuem escondidos. E quem utiliza a máquina pública para impedir que seja investigada a utilização de recursos públicos, mais uma vez, se caracteriza como aquele que se utiliza das estruturas de Estado como se fossem suas e não do povo do Distrito Federal. É em nome do povo do Distrito Federal que a gente discute CPI já. Parabéns, deputado Leandro, e parabéns a todos os parlamentares que têm esta convicção. Muito obrigada, deputada Érica. E você que está aí assistindo o nosso ato, lembre, cobre o seu deputado. Peça para que ele pare de esvaziar as sessões da Câmara Legislativa e que ele coloque a CPI da pandemia para funcionar. É papel do deputado fiscalizar. Nós não estamos pedindo favor a eles. Estamos exigindo que eles cumpram o papel para o qual eles foram eleitos. Continuando, gostaria de chamar Jovita Rosa, do Instituto de Fiscalização e Controle. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estou aqui acompanhando esse debate. Quero cumprimentar também os internautas que estão acompanhando. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem tem medo dessa CPI? Tem medo por quê? Tem medo da verdade? Quem tem medo da CPI? Eu questiono cada parlamentar que não assinou e que está fazendo de tudo para protelar a abertura dessa CPI. Senhores parlamentares, vocês têm medo de quê? Fraude na saúde? Fraude na saúde é crime hediondo, sabe? É roubo seguido de mortes. Aqui em Brasília é antigo isso. Nós temos uma ponte que chama Ponte dos Remédios, né? Os mais novos não sabem disso. Mas quem respondeu pelas mortes que houveram, das pessoas que não receberam o devido medicamento para que aquela ponte, a terceira ponte, fosse construída? Nós lutamos muito, nós do IFC e muitas outras organizações, para instaurar a CPI, aliás, chegou a ser instaurada a CPI da saúde com foco da Operação Drácula. E o que deu essa CPI? Nada. Sabe por quê? Porque o governo veio para cima também, sabe? Ajudando para que não dessem nada. E aí a população, foram 30 milhões, não é 30 mil, não, 30 milhões de recursos de UTI. E agora nós estamos aqui nessa perspectiva dessa instauração da CPI. E a gente volta a perguntar: quem tem medo da CPI? Quem deve, teme, quem não deve, não teme. Então, nós, da sociedade civil, queremos nos unir a todos, aos parlamentares, Leandro, Reginaldo, Chico Vigilante, Arlete, e todos os outros que falaram,
a sociedade está unida. A sociedade usuária do SUS, eu sou o 100% SUS. Eu exijo, porque eu sou usuária dos serviços públicos, eu exijo essa CPI. Porque quem tem medo, teme. E, senhor governador, deixa as coisas acontecerem. O parlamento é o local onde a sociedade é representada nas estruturas de poder. Se os parlamentares se abdicarem dessa prerrogativa que é nos representar, então não justifica ter parlamentar. A gente precisa dessa CPI, tá? E quem não deve, não teme. Nós exigimos CPI da pandemia já. Muito obrigada, Jovita, uma importante representação da sociedade civil. Hoje nós já tivemos por aqui o CA de Medicina da UNB, o CA de Enfermagem da ESCS, o Conselho de Saúde, os Advogados Unidos contra a Corrupção. É o povo pedindo para os deputados distritais instalarem a CPI da pandemia já. E dando continuidade ao nosso ato, gostaria de convidar a deputada distrital, Júlia Luci. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia que é triste. Tem que acontecer um ato como esse para que a CPI, estabelecida no regimento interno, seja efetivada dentro da Câmara, é uma verdadeira vergonha. Hoje, eu sou uma das 13 signatárias da CPI, estou aqui acompanhada de outros colegas, e nós, esses 13 deputados, tirando o deputado Daniel Donizete, que tirou sua assinatura agora, nós somos verdadeiros otários. Estamos sendo tratados como otários, porque a nossa vontade política não está sendo respeitada pela direção, pela presidência da casa. A CPI ela já atingiu todos os requisitos necessários para ser instalada e ela ainda não aconteceu por manobras ridículas, vergonhosas. Todo mundo que está assistindo às sessões da Câmara está espantado com o que está acontecendo ali. Eu reforço a fala da Jovita, que me antecedeu, quando ela classifica como latrocínio o roubo dentro da saúde. Eu achei perfeita essa sua colocação, Jovita. E é exatamente por isso, por entender que o roubo, num momento de pandemia como que estamos atravessando agora, é ainda mais grave, é que a nossa deputada federal, Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, apresentou projeto de lei que dobra as penas para aquelas pessoas que tenham sido condenadas por corrupção durante o período da pandemia. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. Eu tenho certeza que os nossos 3 senadores votarão favoráveis, porque sim, nós temos que dar um tratamento ainda mais rígido para os canalhas que se apropriam do dinheiro público num momento como esse. Eu confesso para vocês que no dia das prisões eu fiquei arrasada como pessoa, como mulher, porque eu não consigo conceber a ideia de alguém roubar, principalmente de alguém roubar agora. Então, eu reforço aqui, já foi dada a sugestão pelo meu colega e amigo, professor Reginaldo Veras, de ser realizado um ato físico. Eu acho que tem que ser realizado um ato físico na frente da Câmara, sim, e tem que ser amanhã. Não dá para deixar para depois. É importante que a gente haja muito rápido agora. E sim, nós estamos aqui, deputados, pedindo a ajuda da sociedade civil, porque a gente precisa da pressão de vocês, a gente precisa da atuação da imprensa para que o óbvio aconteça. Infelizmente, nós somos minoria na Câmara. Nós somos minoria, sim. Nós estamos aqui porque não negociamos o nosso mandato. Nós estamos aqui porque sabemos do nosso papel, inclusive estamos dispostos a enfrentar as represálias que virão para cima da gente, porque é assim que acontece. Quando a gente mexe em ferida, a repercussão, a revolta é grande em relação àqueles que mexem em ferida. Eu posso dizer para vocês que eu vivo isso praticamente diariamente. Então, parabéns por essa iniciativa, mas peço ajuda. Estejamos amanhã reunidos na frente da Câmara Legislativa, aqueles que não são de grupo de risco, que se sentem seguros para fazer isso, como eu me sinto segura, para que a gente mostre o que está acontecendo. E que esse episódio triste sirva para a gente desnudar uma série de problemas já recorrentes na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
como a não unificação de sistemas, como a falta de digitalização de serviços, como a falta de controles em cima dos processos da Secretaria de Saúde e, sobretudo, com a indicação política absurda que acontece dentro da Secretaria de Saúde. Porque nós temos milhares de cargos de livre nomeação que são ocupados por cabos eleitorais, sem qualquer tipo de critério de nomeação, e é por isso que acontece o que acontece. Sinceramente, eu não vou culpar a empresa privada. Está errado fazer esse encaminhamento. É a gestão da Secretaria de Saúde que tem que ser criteriosa, que tem que ser limpa, que tem que ser transparente. Se a empresa que está envolvida em ato de corrupção, exige-se necessariamente a atuação de agentes públicos para que essa corrupção aconteça. Então, vamos ter um foco aqui muito claro. As milhares de compras que foram realizadas por dispensa de licitação. 586 milhões de reais foram comprados. Foi o dinheiro utilizado com compras realizadas sem licitação. E é absurdo, porque no site da transparência do governo do Distrito Federal não existe unificação dos dados do IGES com o da SES. É um absurdo, mas é o que acontece. É necessário, eu tenho uma equipe destinada apenas para coletar os dados, para minerar esses dados e para unificar. Quem quiser ter acesso a esses dados tem no meu site, julialucy.com.br, porque o site da transparência do Distrito Federal não oferece isso. Então, que essa CPI, que o resultado dela, tem gente que está aqui falando, mas as pessoas já estão presas, o Ministério Público está atuando. Ótimo, o Ministério Público tem que atuar, mas ele não consegue abarcar tudo, ele não tem tanta gente assim, gente. Nós temos que fazer essa atuação dentro da Câmara, sim. E a CPI ela tem poderes adicionais, como já foi dito pelo deputado Érica Cocai. Ela pode quebrar sigilo fiscal, ela pode quebrar sigilo bancário. Nós podemos fazer mais como parlamentares dentro de uma CPI do que já podemos fazer estando fora de uma CPI. E digo, é difícil demais obter informação da Secretaria de Saúde do DF. Entre no meu site e veja, eu tenho um gráfico pizza que mostra a quantidade de pedido de informação que eu solicitei e que eu não tive resposta. É mais de 90%. Geralmente eu obtenho uma resposta mais ou menos ali na minha terceira tentativa. Isso é um escracho. Então, para que serve o mandato? Por que a gente recebe nosso salário? Para ser feito de otário? Porque é o que eu estou me sentindo aqui agora, otária. Otária. Então, eu peço sim ajuda para a senadora Leila, que está aqui. Eu peço ajuda para a deputada Bia Kiss, para a deputada Paula Belmonte, para a deputada Érica Cocai, não sei se tem outro deputado federal aqui conosco, para que se unam, para que estejam ao lado do povo do Distrito Federal nessa manifestação. E solicito, gente, que seja amanhã essa manifestação. E os demais representantes da sociedade civil aqui, que estejam reunidos amanhã, porque se passar de amanhã é o escracho absoluto e total. Não dá mais. Não dá mais. Tá? Então, assim, a gente já tem condições jurídicas para entrar com mandado de segurança. Depois eu vou conversar com os meus colegas para ver se é o caso que a gente faça isso. Mas, sinceramente, não é possível que a gente vai ter que recorrer de novo à justiça para ir contra mais uma manobra da Câmara Legislativa, da presidência da Câmara Legislativa. Presidência que eu não votei e que eu não votei pela reeleição, pela possibilidade de reeleição, exatamente por causa desse tipo de situação, porque vai criando raiz, vai se apropriando da máquina. A gente tem que renovar. Então, coloque o nosso mandato à disposição, o mandato do Partido Novo na Câmara Legislativa é absolutamente favorável à transparência, à fiscalização, ao controle, e não há dinheiro que vai jamais nos afastar desse nosso papel. Obrigada pelo apoio de vocês. A gente está aqui pedindo ajuda, sim. Os deputados distritais que estão aqui, estamos pedindo a ajuda de vocês. Obrigada. Muito obrigada, deputada Júlia. E você que entrou agora no nosso ato, nós gostaríamos de lembrar que nós estamos aqui hoje reunidos, diferentes partidos, diferentes entidades da sociedade civil, para entender por que o governo está manobrando para impedir a CPI da pandemia. Temos um secretário de saúde preso, temos a alta cúpula da Secretaria de Saúde presa, e o governo manobrando, tentando corromper deputados que não aparecem na sessão virtual, que eles podem comparecer das suas próprias casas para esvaziar e impedir que a CPI da pandemia seja instalada. Se você também é a favor da CPI, cobre o seu parlamentar,
Nossa hashtag é CPI da Pandemia Já. E continuando o nosso ato, eu gostaria de convidar o presidente do PSB-DF, Rodrigo Dias. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, dizer que é um prazer muito grande estar participando desse ato e já de imediato eu quero parabenizar a todos os parlamentares que são aí signatários da CPI da pandemia. Gente, de fato, faço minhas as palavras da deputada Júlia Lúcia. É lamentável, é triste o que a gente está vivendo hoje e vivendo nos últimos dias no Distrito Federal. Infelizmente, a nossa cidade ela tornou a ser manchete nas páginas policiais por seguidos casos de corrupção. E a gente tem visto uma atuação coordenada do governo do Distrito Federal na tentativa de cooptar parlamentares na busca por impedir que as investigações da CPI da pandemia tenham curso. Como já foi muito colocado e pontuado aqui, uma CPI ela é um ato de investigação. Se a gente tem aí um inquérito policial, se a gente tem aí denúncias do Ministério Público, nada mais justo e necessário que a Casa do Povo, que a Câmara Legislativa, dê curso às investigações em relação aos desvios de recurso na saúde pública do Distrito Federal. Como bem pontuou também a deputada Érica Cocai, o momento que a gente está vivendo é um momento de pandemia, e se foram flexibilizadas a legislação, se foi permitido contratos emergenciais, foi justamente para que vidas fossem salvas, para que vidas no Distrito Federal fossem resguardadas. E quando a gente vê que, em vez de vidas resguardadas, quando a gente vê uma administração pública totalmente confusa no combate, no enfrentamento ao Covid-19 na nossa cidade, e, ao mesmo tempo, a gente vê escândalos sucessivos de corrupção serem noticiados, a gente está falando de crimes que são crimes hediondos, e que, se aconteceram ou deixaram de acontecer, só as investigações tendo curso, com transparência, com ética, com participação popular, é que vão dizer o que de fato está acontecendo na saúde pública do Distrito Federal. Por isso é muito necessário que a população do Distrito Federal ela esteja atenta e ativa na busca para que essas investigações tenham curso, porque se depender do governo e se depender de alguns parlamentares que estão aí aceitando, se vendendo, porque não tem outra palavra, por cargos, por interesses dentro da máquina pública, a gente não vai conseguir que essa CPI tenha público. Então, é muito importante esse ato político. Eu acho que esse ato tem que continuar, ele tem que ganhar corpo e ele tem que ganhar as ruas do Distrito Federal, porque eu tenho certeza, como muito bem pontuou a nossa senadora Leila Barros, que a população está do nosso lado e que a pauta da ética e do combate à corrupção é uma pauta de todas e todos brasilienses. Então, vamos ganhar força, vamos ganhar as ruas e CPI da pandemia já. Contem com todo o apoio do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigada, Rodrigo. E é isso mesmo, a população está cansada de tanto descaso. Esse dinheiro é para cuidar da saúde do povo, e ele está sendo usado para comprar testes superfaturados, hospitais de campanha superfaturados, leitos de UTI. A gente quer a CPI da pandemia e você precisa cobrar o seu deputado para que ele compareça à sessão virtual amanhã e instale a CPI da pandemia já. Continuando o nosso ato, eu gostaria de convidar Jason Silvério, presidente do Sindical. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É um grande prazer estar nesse debate para falar sobre essa desgraça que é a corrupção nesse momento específico de pandemia, né? Eu que tenho familiares, inclusive meu pai internado por Covid, me sinto particularmente estimulado a tratar dessa questão e poder contribuir minimamente com algo que não seja o que já foi falado. As falas são muito boas e é difícil não ser repetitivo. E eu vou tentar não ser muito repetitivo. Eu fico muito feliz que quem me antecedeu foi o presidente do PSB, e aqui como cidadão, né, não como presidente de uma entidade sindical, mas como cidadão, né, faço uma cobrança para que os dois parlamentares do PSB tenham um posicionamento, né, porque isso é importante ser dito, né? Se o PSB tem essa posição, né,
na figura de seu presidente, é importante que seus 2 parlamentares apoiem de maneira incontestável, né, essa CPI, o que não está acontecendo no momento, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, né? O mesmo eu digo em relação ao PDT, né? Deputado Reginaldo Veras, por quem eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho, né? É importantíssimo, né, que o meu querido amigo, o deputado Cláudio Abrantes, abandone o barco furado desse governo, o governador Ibanez, né? O governador Ibanez, para quem não sabe, foi um grande advogado, mas um advogado que sempre se pautou não pelo esmero na sua formação intelectual, né, mas na sua capacidade de articular, né? Um grande lobista da advocacia, né? Uma advocacia que, para a gente que é advogado, uma advocacia bastante rebaixada, que dá dinheiro, né? Mas não é uma grande advocacia, né? E ele faz isso com muita capacidade, né? Essa advocacia de lobby hoje é um governo de lobby. Então, realmente é uma batalha brutal, a batalha que está sendo estabelecida por esses deputados, né? Por esses 12 deputados até agora. Parabéns a eles, né? Espero que desses 12, né, que venham mais, pelo menos mais 2 ou 3, mas gostaria de pontuar uma questão, né? Eu ouvi aqui uma fala, aliás, eu ouvi várias falas, de que não é uma questão ideológica. Na minha modesta opinião, como servidor público, como representante de uma entidade de servidores públicos, é uma questão ideológica, sim. E aqui eu peço desculpas e vênias, e muitas vênias a quem entende diferentemente, mas é a ideologia da mercantilização do serviço público e da mercantilização geral da vida que viabiliza esses esquemas brutais de corrupção. Por que eu estou dizendo isso? Vejam quem são as figuras-chave nesse processo de corrupção que aconteceu nesta pandemia. São todas figuras que pulam de estado para estado, sempre trabalhando em licitações, né? Não são servidores via de regra de carreira. A gente tem que defender o servidor de carreira. Está aí uma reforma administrativa no governo federal, apresentada pelo governo federal, que trata de uma reforma administrativa criminalizando o servidor público. Na verdade, o que a gente precisa é do contrário. A gente precisa de mais servidores públicos qualificados. Não vou aqui entrar em mérito sobre questão de regime jurídico, de privilégios, porque eles existem, de fato, mas eles são minoritários. E gostaria e na reforma da reforma administrativa, esses privilégios não estão sendo atacados, muito pelo contrário, estão sendo até reforçados em algumas categorias. Mas esse tipo de corrupção só existe, só é viabilizado e só existe de forma sistêmica porque existe uma estrutura no Estado de compadrio, de favorecimento, de venda de apoios, de relações espúrias entre empresas e deputados empresários, deputados que mantêm eles próprios ou seus familiares contratos vultosos com a administração pública. Então, existe uma questão estrutural aí que deve ser combatida para além do discurso contra a corrupção, porque contra a corrupção todo mundo é. Existe uma questão de base aí, que é a apropriação do domínio econômico em relação ao Estado. O Estado está completamente dominado por essas forças, né? E existe uma ideologia que perpassa aqui, uma ideologia da supremacia, da capacidade do privado em relação ao público, que ela é falha. Bons servidores públicos, com um bom regime jurídico e com regulação, são capazes de prestar serviços públicos de excelência. As empresas, os corruptos e os corruptores são, na verdade, parceiros. Então, não cabe aqui dizer que as empresas são mais ou menos responsáveis do que os corruptos, porque todos eles são corruptos. Corruptos ativos ou passivos, todos são. E essa relação, né, que do ponto de vista abstrato pode ser ótima entre público e privado, via de regra dá errado, dá muito errado. Então, gostaria de deixar essa contribuição, no sentido de dizer que muitos desses problemas existem em razão, fundamentalmente, dessa relação espúria entre público e privado, e essa relação só existe porque existe uma ideologia subjacente que estabelece a mercantilização de absolutamente tudo, uma ilusão de que absolutamente tudo que gere lucro é necessariamente melhor, porque existem interesses, incentivos econômicos que tornam essas relações mercantis necessariamente melhores, e elas não são necessariamente melhores. Muitas vezes elas são muito piores, e quando se fala de saúde pública, quase sempre elas são muito ruins,
porque sempre existe um incentivo à baixa qualidade ou ao superfaturamento. Então, essas discussões eu gostaria de trazer aqui como representante de servidores públicos, no caso do Legislativo, ou em relação ao Legislativo dizer que, mais uma vez, né, corre-se o risco de uma CPI nascer e já nascer morta, ou se quer nascer em razão dessas manobras, mas isso é importante porque esses movimentos têm que ser denunciados pelos parlamentares sérios, pelos parlamentares que querem demonstrar a necessidade de se fiscalizar e fiscalizar com qualidade e com seriedade. Por isso, eu acho que é um momento da gente tentar contribuir aqui para o debate, dizendo o que a gente vai fazer se não der certo. E se essa CPI não der certo, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar passar ou a gente vai procurar, de alguma forma, contribuir para a investigação? Porque essas investigações seriam melhores se acontecessem no bojo de uma CPI, mas elas podem acontecer sem a CPI. Né? Existem comissões no âmbito da Câmara Legislativa, os parlamentares têm muito poder, muitos poderes legais, constitucionais e regimentais, e a gente precisa cobrar de todos os parlamentares, não apenas desses que estão aqui, uma postura e uma investigação bastante proativa em relação a esses contratos vergonhosos que continuam se multiplicando, mesmo com uma operação do tamanho da que está acontecendo agora. É isso, muito obrigado a todos. Gostaria de reforçar a importância do servidor público concursado, do fim do apadrinhamento e contra a PEC da reforma administrativa, que, na verdade, é a PEC da rachadinha e uma necessidade que o governo federal tem, não só de se manter e manter a sua governabilidade, como também de passar pano na rachadinha que viabilizou a existência desses grupos políticos corruptos, muitos milicianos, e que estão no poder do Brasil hoje, infelizmente. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Jason. E é isso que a gente quer com a CPI da pandemia. A gente quer saber como está sendo gasto o dinheiro que é para cuidar da população do Distrito Federal, que está sofrendo os descasos do governo e os descasos com as pessoas que estão sendo contaminadas pela Covid-19. Cobre o seu parlamentar. Nossa hashtag é CPI da pandemia já. E dando continuidade ao nosso ato que reuniu nessa noite representantes de diferentes partidos e entidades da sociedade civil, eu gostaria de convidar o presidente do PT-DF, Jaci Afonso. Boa noite, Denise. Boa noite, os internautas. Boa noite, os nossos participantes. Eu queria aqui corroborar, nossos 3 parlamentares já falaram, né? A nossa líder da bancada, a companheira Arlete Sampaio, nosso deputado Chico Vigilante, companheira Érica, que é deputada federal. Parabenizar o deputado Leandro Graça por ser o primeiro deputado a subscrever essa CPI. Acho que é importante esse ato hoje que nós estamos fazendo virtual. Quero concordar com aqueles que estão propondo atos presenciais. Nós já fizemos bastante atos em defesa aqui da vida, né? Vidas importam, né? Todos os familiares já tivemos, todo mundo tem pessoas conhecidas que partiu, e quem partiu é amor de alguém. Então, nós fizemos bastante atos aqui no Distrito Federal. Queria aqui parabenizar o Geis, que me antecedeu. Acho que ele pontuou do ponto de vista... há uma questão ideológica, sim, da gente estar discutindo as questões de saúde pública, de compromissos, né? O governador Ibanez, durante a campanha, falou que não ia terceirizar a saúde. A primeira coisa que fez foi ampliar a terceirização na saúde, assim como quer privatizar as empresas públicas. Então, é exatamente isso que a gente vai verificar. Depois, se acontecer a privatização do BRB, da SEB, né, da CAESB, do metrô, tudo isso que está colocado. Então, é uma questão ideológica, sim, da retirada do Estado, do papel do Estado na saúde nesse momento. Então, queria corroborar, queria aqui registrar, inclusive, a nossa capacidade, que os nossos deputados, de ter ampliado e envolvido outros segmentos. Acho que é importante. A gravidade é exatamente essa. Nesse processo, né, Rodrigo, tanto o PT, o PSB, o PV, o PDT, o PCdoB, a Rede, né, o PSOL, tudo isso nós fizemos várias ações, inclusive jurídicas, nesse processo desde a instalação. Então, queria
CPI da pandemia já, mas, como disse o Geiso, nós temos muitos problemas no Brasil na saúde, inclusive, há vários meses nós não temos ministro da saúde nesse país. Nós temos um ministro interino há vários meses. Então, portanto, a saúde precisa ser prioridade nesse país e ter compromisso público. Então, por isso é importante a valorização do SUS e a investigação. Então, o PT está junto com os nossos deputados, com a sociedade civil, para toda a necessidade de esclarecimento e aprofundamento dos problemas da saúde do Distrito Federal. Por isso que a CPI é importante e por isso que o PT está junto com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Jaci. E para continuar, eu gostaria de chamar o vice-presidente do Partido Verde, Newton Reis. Boa noite a todos e a todas. O Partido Verde se manifesta a favor da CPI. Nós somos o partido da vida. Nós entendemos que, quando começou essa pandemia, a primeira preocupação nossa foi tentar, vamos dizer assim, cada um, proteger sua família, as suas pessoas de risco, talvez dar um carinho às pessoas que a gente tem mais próximas, se preocupando também com, inclusive o Partido Verde, com as nossas comunidades tradicionais, os quilombolas, os índios. Essa era a nossa preocupação. Enquanto isso, assim, de forma canalha, estavam pensando em ganhar dinheiro, em fazer negócio. Você vê como é a maldade, a cabeça e a diferença entre as pessoas, os sentimentos. E aí a gente chega nesse momento, em vez de discutirmos agora o isolamento, a continuidade da prevenção, porque não mudou nada, os números são altos, Nós tivemos relatos aqui de colegas que têm familiares, eu também tenho, meu pai também foi hospitalizado, ficou 30 dias hospitalizado, graças a Deus hoje está aqui em casa conosco, mas ainda no oxigênio. E essas pessoas, e aí a gente pensa, alguma coisa vai mudar? Será que alguma coisa vai mudar? E tem a esperança dessa mudança, Assim, vamos aprender alguma coisa com essa pandemia? Vamos fazer um mundo melhor? E aí olhamos, pensamos, não, essas pessoas aí não mudaram, elas fazem, está pensando em não fazer essa CPI. Então a gente, nosso partido apoia, estaremos, a gente pode realmente amanhã pressionar os parlamentares. Então, CPI já, Partido Verde está nesse movimento também. Muito obrigada, Newton. Obrigada, Partido Verde, pelo apoio. E eu gostaria de lembrar a você que está assistindo o nosso ato que aqui não tem partido dono desse movimento. São vários partidos unidos, são várias entidades da sociedade civil unidas. A gente quer a CPI da pandemia, porque a gente quer saber como está sendo gasto o dinheiro que deveria ser usado para cuidar da saúde de quem mora no Distrito Federal. Cobre o seu parlamentar. Nossa hashtag é CPI da pandemia já. E para dar continuidade, gostaria de convidar a presidente do Novo, Luzia. Boa noite, eu sou sem problemas. Boa noite, muito obrigada. Eu sou Luísa Rodrigues, presidente do Novo aqui no Distrito Federal. Só queria dizer que uma CPI da pandemia, ela não tem nada a ver com privatização, ela não tem nada a ver com esquerda ou direita, ou qualquer uma dos valores que, apesar de o Novo defender, isso não tem nada a ver com privatização ou com diminuição do Estado, isso tem a ver com controle do Estado sobre as ações mais básicas que um Estado tem que ter em relação ao seu cidadão, um direito mais básico da saúde, do acesso à saúde. E quando a gente vê
que a Polícia Federal e vários órgãos de controle estão em cima de algumas pessoas-chave da saúde, é hora do Estado, é hora do parlamentar fiscalizar, e é hora da gente ter um controle, como qualquer ato público tem que ser probo. Então, o Novo apoia essa CPI, não por outra coisa do que pelo mais básico direito do cidadão ter acesso à sua saúde e dos dados serem transparentes e do Estado atuar com a maior honestidade possível. Muito obrigada, Luísa. E para dar continuidade ao nosso ato, eu gostaria de convidar o presidente do Observatório Social, Gilberto Calazans. Olá, boa noite, Denisa. Aqui quem fala é Gilberto, sou voluntário presidente do Observatório Social de Brasília, e gostaria de reforçar as palavras de todos que já passaram aqui por esse fórum, pela importância de se apurar todas as questões que foram levantadas. O Observatório Social de Brasília, como uma entidade da sociedade organizada, né, e como uma entidade do controle social, ela vê a importância dos fatos serem apurados também pelos parlamentares, e nisso nós enfatizamos bastante, né? O controle social é uma forma do cidadão se apropriar da própria administração, se apropriar do que acontece no governo, mas ele, de certa forma, ele é complementar. O controle social não existe se não for efetivado o controle por parte daqueles que estão dentro das organizações institucionais, fazerem esse controle da própria administração. E nós vemos que a maior importância o controle realizado pelo Parlamento, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobre o governo do Distrito Federal e sobre os atos que acontecem ali no governo. Então, o Observatório Social de Brasília, como uma entidade de controle social, vem aqui dar o apoio e se manifestar favoravelmente a uma apuração e ao controle realizado pelos parlamentares e pelos demais órgãos de controle externo, né, Ministério Público e as outras entidades nesse sentido. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Gilberto. E agora, para encerrar as falas dessa noite, eu gostaria de convidar a porta-voz da Rede Sustentabilidade DF, Adila Lopes. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom seria, né, que estivéssemos aqui para a realização de um ato celebrativo, em que nós, ao olharmos para os poderes públicos do Distrito Federal, fôssemos capazes de identificar todos eles assumindo com muito compromisso as suas responsabilidades e a necessidade da prática da transparência, da eficiência, da eficácia na gestão pública. E quando nós olhamos o mandato do deputado Leandro Graz, por exemplo, parlamentar da rede aqui no Distrito Federal, nós nos sentimos muitíssimo representados, porque desde o primeiro dia da sua atuação enquanto parlamentar aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele tem lançado mão dessa responsabilidade fiscalizadora, que, aliás, é um dos princípios postos na nossa base constitucional como diretriz para a atuação parlamentar e que precisa voltar a ser valorizado pela própria Casa Legislativa do Distrito Federal e também pela população do DF. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Partidos, lideranças da sociedade, os parlamentares signatários desse pedido, os parlamentares que atuam na instância federal, porque nós temos responsabilidade com cada uma e cada um dos moradores do Distrito Federal, em cada lugar da nossa unidade federativa. E nós não podemos mais aceitar a postura da Câmara Legislativa assumindo uma condição de palco para espetáculos da má qualidade na política. Basta! Não podemos também mais aceitar que a sociedade seja posta relegada ao papel de espectadora da política.
A sociedade é agente política real e ela exige que a CPI da pandemia seja instalada já. Chega de atos protelatórios, chega de comportamentos viciados, chega de ações que não condizem com a responsabilidade de fiscalização que a Casa do Povo tem. Atos dessa natureza, inclusive, apequenam, dão à sociedade o sentimento de pequenez e muitas vezes a sociedade se vê impotente, incapaz e se põe suscetível a discursos do tipo que a CLDF é inútil e deveria ser fechada. Bem, amigas e amigos do DF, é exatamente isso o que os maus políticos do Distrito Federal querem, que vocês, que nós, nos coloquemos com medo de interagir, de participar da política. Mas esse momento agora, delicado, vergonhoso, que nós estamos vivenciando, é exatamente o momento para que você, sociedade, se aproprie do seu lugar de agente na política, se aproprie do protagonismo político no Distrito Federal. E ao invés de repetir discursos de fechar a CLDF, que você abra, que você se posicione pela abertura da CLDF. Mais participação, mais transparência real dos atos dos legisladores. E que eles se tornem aqueles que vão se posicionar adequadamente a serviço real da população. Afinal, o privilégio de representar a população do Distrito Federal não pode continuar sendo desprezado. Os parlamentares do DF precisam servir à população do DF e a ninguém mais. Por isso, a Rede Sustentabilidade no Distrito Federal se junta aos parlamentares, todos os partidos que hoje aqui estiveram e todos aqueles que assinaram o requerimento e o pedido de instalação da CPI, seja no âmbito do Distrito Federal ou na Câmara Federal, aos agentes da sociedade civil organizada aqui, à população do Distrito Federal em cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal. E a rede diz CPI da pandemia já. É a nossa potência coletiva cidadã que vai melhorar a qualidade da política no DF. Eu acredito no DF. A rede acredita no DF. E você, acredita? CPI da pandemia já. Obrigada. Muito obrigada, Ádila. Eu havia anunciado que a Ádila seria a nossa última fala, mas a deputada Paula Belmonte pediu aqui para dar mais uma palavra e eu vou convidá-la agora. Denise e a todos, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Logo no início do início desse ato apartidário, eu estava com outro compromisso, tive que me pronunciar rapidamente, mas quero dizer que esse ato, registrar aqui para todos nós que estamos participando e participamos, muitos já saíram, é um ato histórico aqui no Distrito Federal, porque, como foi dito aqui, é um ato que nós estamos unindo parlamentares de âmbito federal, parlamentares do âmbito distrital e de diversas correntes ideológicas, mas em prol de uma sociedade, em prol do povo brasiliense. Isso é fundamental, o que foi dito agora pela senhora Átila, é que nós tenhamos a consciência de que a Câmara Distrital ela tem que cada vez estar mais aberta com transparência. E, nesse sentido, eu quero, assim, eu não sei se foi falado aqui, nós da comissão externa, comissão lá da Câmara Federal, assinamos um documento, todos os 3 senadores, senadores Alci, senadora Leila, senador Regufe e mais 4 deputados federais pedindo a exoneração da cúpula da Secretaria de Saúde. E agora, à tarde, no final da tarde, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal exonerou essa cúpula. Nós não podíamos estar aceitando pessoas que estão foragidas e ainda em cargos pagos por todo contribuinte. Então, graças a Deus, é uma resposta da nossa sociedade, mostrando que estamos unidos em prol da transparência e que essa união faz a diferença. Então, precisamos, mais uma vez, dizer que essa CPI já tardou de se iniciar.
e que é um momento cada vez maior que a sociedade se envolva, sim, e exija que os deputados que não assinaram e estão protocolando várias outras CPI também assine essa CPI que está precisando acontecer. Então, CPI já seja instalada. Eu queria dar só essa notícia dessa exoneração da cúpula da secretaria e dizer, mais uma vez, que esse ato é histórico e parabéns para a realização dele, parabenizar a todos que estão aqui nos acompanhando. Que Deus nos abençoe. Exatamente, deputada. Quando a sociedade cobra, quando a sociedade fiscaliza, quando a sociedade acompanha o que está acontecendo na política, os políticos agem como eles deveriam agir. É uma pena que, se a gente não olha, eles não agem de uma forma correta, mas é a prova de que, quando a gente acompanha, quando a gente cobra os nossos parlamentares, a política acontece realmente pelo bem da população. E é isso que a gente quer com a CPI da pandemia. A gente quer saber como está sendo gasto o dinheiro da saúde do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal já denunciou que existe uma organização criminosa na Secretaria de Saúde. Quem é o mandante dessa organização? Quem está sendo beneficiado com os supostos desvios do dinheiro público? Antes de encerrar o nosso ato, eu gostaria de convidar o Átila, do Sindical, para fazer uma fala. Boa noite, Átila. Boa noite. Eu queria, da minha fala, lançar 3 olhares. O primeiro olhar é sobre 177 mil pessoas que foram contaminadas. E famílias que passaram muitos dias, horas de angústias, não tendo a certeza que o seu ente querido ia voltar para casa. E 3 mil famílias não tiveram os seus parentes voltando para casa. E, para além de não voltarem para casa, elas foram impedidas de enterrá-los com dignidade. Então, nesse primeiro olhar, eu falo com você, eleitor. Você que é amigo de alguém que morreu. Você que é amigo de alguém que passou por uma intubação. Você que procurou a UTI e não achou. Você que foi mandado para casa esperar 14 dias, sem ninguém se importar com você. Aí, esse olhar, eu quero lhe perguntar, esse governo que está aí, e esses parlamentares que estão buscando sabotar a saúde, eles representam a quem? Segundo olhar, eu acho o seguinte, o parlamentar, ele é representante da sociedade. Ele representa aqueles que o elegeu. Então, é o papel do parlamentar fazer esse enfrentamento, sim, e sem constrangimento. Desculpa, deputada Júlia, a senhora não é otária. Vocês têm toda a dignidade e enfrentar o poder econômico, enfrentar as artimanhas de bastidores é algo digno, né, e relevante. E, por fim, só para encerrar, o terceiro olhar é sobre o governo do Distrito Federal. Nós já tivemos 3 CPIs. Todas elas, de alguma forma, foram sabotadas. Não chegaram aos seus resultados finais. Recursos públicos são desviados permanentemente, não só na área de saúde, como educação. UTIs que são pagas, negociadas com UTIs, e muitos parlamentares envolvidos nessas negociatas. E eles sabem que estão envolvidos. E eles não querem que o nome deles apareçam. Em lavagem de roupa de hospital, tem parlamentar envolvido. Tem parlamentar envolvido. Alimentação de hospital, tem parlamentar envolvido. Tem parlamentar envolvido. Na área de alimentação escolar. Mas, então, por isso é que eu queria pedir o seguinte, que todos nós continuássemos nas redes sociais, porque, mesmo que a CPI não venha a ser implementada, porque precisa de uma maioria, né, que essa indignação ela fosse publicizada e que os parlamentares que estão à frente desse processo fossem reconhecidos no tempo certo por decididamente lutar pelo interesse da sociedade. É só isso que eu queria falar. Muito obrigada, Átila. Muito obrigada a todos que vieram aqui hoje fazer a sua fala de apoio à CPI da pandemia. Obrigada a você que acompanhou no Facebook.
Nós estamos querendo saber como o dinheiro da saúde para cuidar das pessoas que estão adoecendo, das pessoas que estão morrendo no Distrito Federal por causa do descaso do governo. Como esse dinheiro está sendo gasto? Já sabemos que existe uma organização criminosa na Secretaria de Saúde. Agora queremos saber, por que tanta manobra do governo? Por que não deixam instalar a CPI da pandemia? É por todos esses que adoeceram, que foram para os hospitais e não voltaram, que não puderam se despedir dos seus entes queridos, por todos aqueles que infelizmente ainda virão a ser contaminados pela Covid-19, que nós queremos instalar a CPI da pandemia. Amanhã é terça-feira, é dia de sessão legislativa. Cobre o seu deputado, exija que ele compareça. A sessão é virtual, ele pode participar da própria casa dele. Cobre, faça o seu papel de cidadão e exija que o deputado faça o papel de deputado distrital. CPI da pandemia já.